palavras ao desembargador Perpétuo Braga, cujo voto ouvi atentamente na última sessão em que aqui estive, e um voto bastante denso, um voto que em sede de cognição sumária, porque se tratava de acautelar, um voto bastante lúcido, um voto bastante profundo, e que revela que não é só em Berlim que há juízes, mas também aqui em Minas Gerais, de tal sorte que, não se rendendo às pressões da opinião pública, teve Vossa Excelência, como tiveram, é claro, todos os demais, a preocupação em examinar os autos, de tal sorte que, sob diferentes perspectivas, cada um cumpriu o dever que Vossa Excelência se espera de prestar à jurisdição, que naquele momento lhe pareceu ser a soltura do acusado, de que divergiram os demais, com o que, aliás, nós nos colocamos inteiramente de acordo. Feitas essas considerações, eu quero cumprimentar ainda o tribunal pela preocupação em levar esse julgamento ao conhecimento da nossa sociedade, através, especialmente, da sua divulgação por meio do YouTube. Sempre me preocupou sobremaneira a espetacularização dos julgamentos, a espetacularização desse drama humano permanente, que é a morte no seio de uma família, especialmente quando dada a morte por um ente a outro da mesma família. Isso é, evidentemente, uma tragédia do ponto de vista humano, e, por isso, desejável seria que nem tanta repercussão, ou que nenhuma repercussão houvesse em torno de episódios dessa espécie. No entanto, a transparência que a todos nós se impõe, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, exige, de fato, que esses eventos sejam levados ao conhecimento da população, especialmente no momento em que trava toda a sociedade brasileira uma luta sem quartel contra o feminicídio. Digo até, observando os últimos dados estatísticos que foram disponibilizados, que no ano de 2021, meu professor José Marcos, morreu uma mulher vítima de feminicídio no Brasil a cada 7 horas. 2022, que nós imaginávamos seria um ano em que melhores repercussões adviriam do tratamento mais severo dispensado pela lei, deu-se coisa pior. Morreu uma mulher vítima de feminicídio a cada 6 horas. De tal sorte que essa chaga, essa verdadeira epidemia que se abate sobre a sociedade brasileira, ela tem definitivamente que ser detida, tem que ser contida, tem que ser eliminada, e, para isso, evidentemente, é muito importante que julgamentos de fatos dessa espécie, sejam para absolver, sejam para condenar, eles cheguem ao conhecimento da população. Por isso é que eu cumprimento o Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência, meu colega de concurso, meu querido colega de concurso, para cumprimentá-los pela iniciativa consistente em promover a divulgação desse julgamento por meio do YouTube. Porque, de fato, não se quer espetacularizar a dor humana, mas quer se mostrar, de fato, como aqui já se disse, em vários diferentes votos, que a lei é igual para todos, e que, sendo ela igual para todos, é isso que se espera ao final desse julgamento. Feitas essas considerações, valendo-me aqui da presença do professor Zé Marcos Rodrigues Vieira, eu gostaria de lembrar de uma certa ocasião em que, ainda estudante de Direito, cheio de esperança e otimismo, eu recebia de um professor de processo penal, cujo nome eu vou aqui omitir para não deixar de homenagear outros tantos que merecem elogios, quando nós lhe perguntávamos o que é ser promotor de justiça, ele quase em transe, enchia o peito de ar e dizia: o promotor de justiça é o sentinela avançado na defesa dos interesses indisponíveis da sociedade. Confesso a Vossas Excelências que, no momento em que ouvia eu essa sua fala, não entendi o que queria dizer a Sua Excelência. Afinal de contas, eu cria em que promotores de justiça eram acusadores sistemáticos, inteiramente indiferentes às dores dos acusados e, por isso, obstinados acusadores, independentemente de que prova houvesse. Foi o que eu imaginei num primeiro momento e confesso-lhes que, exatamente por isso, nos meus primeiros tempos de faculdade, professor Zé Marcos, eu jurei a mim que a última coisa que eu seria promotor de justiça. No entanto, o correr do tempo me ensinou algumas coisas, e entre elas eu aprendi que o promotor é alguém que oferece uma denúncia diante de uma hipótese, como dizia um velho doutrinador, um antigo doutrinador, é uma proposta de trabalho em que o Ministério Público se apresenta diante do Poder Judiciário, comprometendo-se a tentar provar um fato, e que tem a liberdade que por ele deve ser
insistentemente exercida de, eventualmente, ao final do processo, encontrando provas da inocência do acusado, ou encontrando insuficiência de provas para a sua condenação, que ele a peça, que tenha a altivez de pedi-la. Digo-lhes, portanto, que ao aprender essa lição, a cumpri rigorosamente ao longo de minha carreira, preparando-me para o ato não tão simples de estar diante de pessoas tão preparadas e cultas como são vossas excelências, lembrava-me de quando, há 30 anos atrás, procedendo de modo, desembargador Perpétuo Braga, como procedeu vossa excelência no voto daquela questão cautelar, me lembrei de quando, há 30 anos, toda a opinião pública estando pressionando pela tomada de uma determinada decisão, eu, ao perceber a precariedade da prova, pedi a absolvição, e se não fui agredido por tê-lo feito, foi apenas em virtude de que a providência divina me protegeu. Gostaria eu, portanto, e já o disse em outra oportunidade, de chegar aqui e encontrar, nesse caso, oportunidade e meios para pedir a absolvição do acusado. Até porque também eu não fiquei indiferente às faixas apostas da parte exterior desse tribunal, em que os filhos do acusado, que o amam incondicionalmente, e eu repito, incondicionalmente, reclamam de volta a sua presença no lar. Incondicionalmente a reclamam eles. Gostaria eu, portanto, de ter a oportunidade, se ela me fosse dada, de devolver o pai ao convívio dos seus filhos, especialmente porque perderam a mãe. No entanto, quando se examina com vagar e profundidade a prova existente desses autos, percebe-se claramente que essa é uma absoluta impossibilidade. E brindado por vossas excelências, cujo voto, nesse sentido, eu aplaudo, exatamente, que previne qualquer nulidade, brindado por vossas excelências com prazo adicional, eu me permitirei, portanto, com um pouco mais de calma, revelar a vossas excelências, embora sabendo que já o sabem, qual é o conjunto probatório em que se sustenta o nosso pedido de absolvição, ou, desculpem-me, pedido de condenação, embora desejássemos, a rigor, estar aqui para pedir o contrário. Embora desejássemos, a rigor, estar aqui para brindar o acusado com o retorno à convivência de seus filhos. Pois bem, a prova é exuberante a indicar, a demonstrar claramente que o acusado eliminou a vida de Lorenza na madrugada que foi do dia 1º para o dia 2 de abril de 2021. Talvez não haja modo melhor de expressar ou explicar um fato, especialmente um fato dotado de alguma complexidade, do que segui-lo pela lei, pela lógica do tempo, pela linha do tempo. E quando nós examinamos esse fato, que teve esse trágico desfecho, que agora é trazido ao julgamento de vossas excelências, nós percebemos algo que, ao juízo de muitos de nós, talvez não fosse motivo, e de fato não era, para que alguém eliminasse a vida de alguém. O que nós temos aqui são sinais indicativos muito claros, postados ou registrados nos escritos da vítima, nas várias agendas que preencheu, nos relatos feitos a diferentes pessoas, nas informações colhidas pelos parentes que lhe sobreviveram, especialmente o pai e a irmã, no sentido de que ali havia um relacionamento bastante desgastado. É claro que, em circunstâncias normais, nós nos perguntaríamos, mas pode, eventualmente, uma relação desgastada produzir um homicídio? Em circunstâncias normais, eu diria que não. Eu diria que não, porque nós sabemos que a lei nos oferta, diante da infelicidade, da tragédia na relação conjugal, a solução consistente em simplesmente nós nos separarmos. É o que se espera em circunstâncias normais. No entanto, nós temos vivido, e creio eu que vossas excelências haverão de concordar comigo, um tempo muito estranho, um tempo em que as pessoas têm sido reduzidas à condição de meros objetos a serviço dos interesses alheios, e que, como objetos, são como tais usados até o momento em que utilidade têm. Vejam, eu há poucos dias me deparei, no meu exercício da função de procurador com atuação criminal, com um processo em que 2 indivíduos se esbarraram acidentalmente em meio a uma festa, e um deles, lamentavelmente, involuntariamente, acabou por molhar a camisa do outro. Foi o que bastou para que esse outro, estando armado, esperasse aquele que nele esbarrara
à saída da festa e o executasse com quase uma dezena de tiros. Há poucos dias, num outro processo, encontrei uma determinada situação em que um determinado indivíduo, insatisfeito com o fato de que já tinha 2 filhos e sua mulher geraria outro, resolveu matá-la com 67 golpes de faca. Se eu fosse lembrar a vossas excelências a quantidade de episódios da espécie em que desentendimentos absolutamente banais, absolutamente irrelevantes, levaram umas pessoas a matar as outras, eu não perderia aqui o dia, eu perderia a semana, eu perderia o ano, eu perderia os anos. Lamentavelmente, aquele mundo com que nós sonhamos, desembargador Perpétuo Braga, e que foi o que, ao fim e ao cabo, nos trouxe aqui, ele parece de nós cada vez mais distante. O sentimento que aqui nos trouxe, o sentimento que nos fez profissionais do direito, na luta por paz e justiça, parece ter se diluído com o passar do tempo. Transformadas as pessoas em objeto, que são utilizadas apenas enquanto estão a serviço de quem as usa e que depois são lamentavelmente descartadas. Pois muito bem, por mais, portanto, que o motivo seja de difícil compreensão, ele é de difícil compreensão para nós. Ele é de difícil compreensão para nós, é de difícil aceitação para nós. E por quê? Ao pensar nisso, me lembrei de quando, iniciado o curso de História na UFMG, ouvi de um professor de uma matéria, de uma disciplina chamada Lógica do Pensamento Científico, a referência. As pessoas não veem as coisas como as coisas são. As pessoas veem as coisas como elas, pessoas, são. E como todos nós viemos aqui, numa luta já antiga, sólida e permanente, por direito e por justiça, é para nós absolutamente inaceitável, talvez inimaginável, que alguém possa matar alguém apenas porque já não lhe serve. E eu acrescento, porque talvez uma separação do ponto de vista financeiro gerasse muito mais ônus do ponto de vista financeiro de que a eliminação impune da vítima. Lamentavelmente, é o que temos diante de nós. Alguém que, diante de alguém que já não mais atendia às suas pretensões, resolveu eliminar-lhe a vida. Pois muito bem. Por que se pode categoricamente afirmar isso? É óbvio que nos fragmentos que eu aqui apresentarei a vossas excelências, será capaz, ou seria capaz, de isoladamente dar a segurança que leva o Ministério Público a pedir a condenação e que eu compartilho com vossas excelências sob a forma de pedido. Não se tem nenhuma dúvida. Fosse o relato que fazemos composto apenas de fragmentos dispersos, e nós definitivamente não estaríamos aqui diante de vossas excelências para pedir a condenação de quem quer que fosse. No entanto, percebam vossas excelências como os fatos se desenvolveram naquele dia. E, obviamente, é um relato que se funda na prova colhida ao longo da investigação preliminar e validada no curso do processo, sob a direção de Sua Excelência, o desembargador relator, a quem eu também aproveito para cumprimentar, até em virtude do tempo com que vossas excelências me presentearam, para cumprimentá-lo pela excelente condução desse processo, de forma absolutamente equilibrada, visando exatamente a evitar que se consumasse aquilo que foi externado por alguns dos senhores como seu temor, o de que eventualmente fosse produzido ou pudesse ser produzida alguma nulidade. Muito ao contrário, Sua Excelência, o desembargador Vanderlei de Paiva, conduziu o processo com o máximo equilíbrio, gentileza e isonomia do tratamento das partes, de tal sorte a evitar que qualquer nulidade pudesse haver. Pois muito bem, durante a instrução, e mesmo antes dela, produziu-se evidência, ou prova, melhor dizendo, de que naquele dia, entre a quinta e a sexta-feira, entre o dia 1º de abril e 2 de abril, a 1h57 da madrugada, o acusado remeteu a uma pessoa de suas íntimas relações uma mensagem, que isoladamente considerada, concordo, desembargador Perpétuo Braga, definitivamente não nos diria nada. De fato, nada nos diria
de nada nos convenceria e tampouco nos assustaria uma mensagem mandada pelo acusado a uma pessoa de suas relações, em que dizia: se eu pifar, abre aspas, pegar Covid, surtar, etc., conto com você para dar suporte, se puder, até eu me recuperar. Por enquanto estou bem, mas a pressão está foda. Foi essa a mensagem que, a 1h57, o acusado remeteu a uma pessoa de suas relações, com quem cultivava, inclusive, relações do ponto de vista financeiro, do suporte do ponto de vista financeiro, e a quem externava encontrar-se sob uma pressão, e desculpe a expressão chula, uma pressão que estava foda, que nada significaria, porque, a rigor, todos nós estávamos sob intensa pressão naquela ocasião. Afinal, quantos de nós não perderam amigos, parentes e temeram perder a própria vida naquele momento em que a pandemia matava o mais alto número de brasileiros em toda a sua subsistência no nosso país? Morriam, naquela ocasião, entre nós, aproximadamente 3.000 pessoas por dia. Natural, portanto, que alguém se sentisse pressionado pelas circunstâncias e, eventualmente, diante delas, atemorizado com o que pudesse ser e o que pudesse ser para a sua prole. Poderia ser? Claro que sim. No entanto, vejam, senhores, que poucas horas após a remessa dessa mensagem, o envio dessa mensagem, passavam poucos minutos desde as 6 horas da manhã do dia 6, e aí o diálogo em viva voz, professor Zé Marcos, para que possa ser consultado por quem o queira, porque esse diálogo telefônico ele foi gravado, ele se encontra aí em viva voz, para que os senhores percebam, como eu percebi, que o acusado, senhores desembargadores, senhora desembargadora Beatriz Caires, o acusado, pouco após as 6h20 da manhã, com uma entonação que eu tenho certeza que Vossa Excelência percebeu, porque, na condição de revisora, com absoluta certeza, ouviu esse diálogo, e não apenas se limitou a ler a sua transcrição, ele, com a tranquilidade, desembargador Perpétuo Braga, de quem liga para um delivery pedindo uma pizza, liga para o Hospital Mater Dei, diz que a sua mulher já não oxigena mais, e pede que lhe seja enviado um veículo para o socorro. Não é definitivamente o sentimento que se espera de alguém que haja perdido um ente querido. Definitivamente. A não ser, é claro, que essa eliminação tenha sido dada por ele próprio. Seria isso uma conjectura? Sim, reconheço, desembargador Perpétuo Braga. Isso, todavia, se não fosse o que mais viria depois. Pois bem, feito esse contato, com a frieza, como disse, de quem impede alguma coisa que necessita, e não a reação e o sentimento de quem impede o socorro para a mulher que diz amar, o acusado ainda se volta para quem o atende e pede que seja enviado, junto ao socorro, o aparelho destinado à realização de uma manobra, a manobra de intubação. Isso causou alguma curiosidade em relação aos que o atenderam, manifestada no curso do processo, manifestada no curso da investigação, mas seria esse também, reconheço, apenas um fato isolado. O fato é que, naquele dia, e me permitam, porque o tempo me permite fazê-lo, foram eles, então, ou, atendendo ao pedido do acusado, esse grande hospital para o qual ele havia ligado, por coincidência, ouça assim, itálico e entre aspas, naquele dia a emergência atendida por um médico com quem já cultivara alguma relação de proximidade, de tantas e tantas vezes que o tinha atendido o doutor Itamar. Esse médico, então, se desloca até a casa do acusado, acompanhado de 2 outras pessoas, a pessoa de Maquele e a pessoa
de Wellington. O Wellington, ouvido, diz: às 6h35 peguei a chave da ambulância. Às 6h42 estava dentro da residência. Foram, portanto, 7 minutos, aproximadamente, o tempo gasto no deslocamento do hospital Mater Dei até a casa do acusado no Buritis, tendo em vista a circunstância de que, além de ser as primeiras horas da manhã, trata-se de um veículo que se desloca, como se sabe, com o seu sinal sonoro e luminoso ligados, com preferência no trânsito, e por isso foi muito rápido o deslocamento. Chegando ali, portanto, Wellington, chegando ali, portanto, Makely, e chegando ali, portanto, o também réu, o também acusado, embora em primeiro grau, médico Itamar. Quando desembarcam à porta, e isso nos é dito pelos diferentes socorristas, a única coisa naquele momento que chama a atenção de Makely é o fato de que, sem que qualquer pessoa lhe tivesse perguntado, o acusado, então, já anuncia que a sua mulher tem o corpo no chão e que ela ali está porque vinha desmaiando em função do consumo, ou vinha caindo em função do consumo de bebida alcoólica, e deliberara, então, dormir ao chão. Sem que ninguém lhe tivesse perguntado, ele, então, já apresenta uma explicação para o fato de que o corpo da sua mulher estava no chão. Sobem, então, os socorristas, primeiro 2 deles, o médico Itamar e a atendente de enfermagem, Makely, até a parte superior, ficando o motorista ali, cumprindo os últimos cuidados para, enfim, encostar o veículo, pegar alguns aparelhos eventualmente necessários, e sobem, então, à parte superior, ao apartamento do acusado e vítima, sobem ali ao interior o médico e a auxiliar de enfermagem. A primeira coisa que fazem, segundo dizem, é cumprir o que o protocolo manda, e enfatizo, a todo tempo, o desembargador Perpétuo Braga cumpriram o protocolo. A todo tempo, o desembargador Pedro Carlos cumpriram o protocolo. O médico colocou os dedos sobre a carótida, não percebendo pulsação, imediatamente iniciou a massagem cardíaca, já que, nesses casos, não há tempo a perder. Ali não se está para fazer-se um diagnóstico, ali se está para, eventualmente, se possível for, realizar a reanimação de uma vítima que se suspeita tem acabado de falecer naquele momento ou poucos minutos atrás. No entanto, iniciadas as manobras, são observados os olhos da vítima, seus olhos são abertos, ali até então imaginada não vítima, desembargador Vanderlei, mas apenas paciente, e quando seus olhos são abertos, percebe-se que ela está com midríase fixa nos 2 olhos. Num sinal que a nós, homens do direito e mulheres do direito, pode até parecer eventualmente de pequena importância, mas que é, segundo declaram os próprios médicos aqui ouvidos, um sinal frequente de morte, e mais, um sinal de que a morte já dista algum tempo em relação àquele em que se percebe a midríase. Percebida a midríase, é esse momento em que, realizadas as massagens cardíacas, perceba-se que a massagem cardíaca foi iniciada imediatamente após a chegada e a percepção de que não havia pulso. É então, desembargador Perpétuo Braga, que o motorista sobe. E um dado muito importante, que eu não conhecia, vim a conhecer agora, como certamente, talvez, muitos dos senhores, que, ao examinar o processo, não detinham até então esse conhecimento. E um dado que me parece, senhoras desembargadoras, da mais alta relevância. Percebam, o motorista chega às 6h42, à porta do apartamento, retarda um pouco a sua subida, porque antes dele chegam o médico e a atendente, que são os profissionais com mais qualificação
para esse atendimento, portanto, aqueles cujo exercício é mais urgente, a sua função não se esgotara, mas a sua função precípua já se esgotara, que era de levar o socorro rapidamente para o local que ele devia ser prestado. Mas eis então em que, chegando ali às 6h42, estando à porta do apartamento, iniciadas imediatamente as massagens cardíacas, até porque a percepção da existência de pulso deve ser dada por menos de 10 segundos, são menos de 10 segundos que se diz que deve ser feita a verificação e não constatado o pulso, devem ser imediatamente iniciadas as massagens. E, por isso, quando o Wellington, o motorista, chega ao apartamento, já encontra o doutor Itamar Correl realizando a massagem cardíaca. Percebam, ao ler o processo, certamente os senhores obtiveram esse conhecimento a que eu me referi, que eu também não detinha. É que, em função de ser essa manobra, uma manobra que exige certa energia e força física, o recomendável pelo protocolo é que, e eu enfatizo esse ponto, depois de 2 minutos de um dos atendentes, de um dos socorristas realizando a manobra, em função do esgotamento físico aqui elevado, deve, então, o outro socorrista substituí-lo, sob pena de perda da eficiência da massagem cardíaca. E foi exatamente o que aconteceu. Estava o doutor Itamar Correl fazendo a massagem cardíaca, esgotados os seus 2 minutos, lá estava o Wellington para substituí-lo. Mas, senhora desembargadora Maria das Graças, o Wellington é canhoto, como eu. E, por ser canhoto, a sua posição para realizar a massagem cardíaca é outra. E, por isso, ele, o simples motorista, é verdade, mas com curso de salvamento, com curso de primeiros socorros, capacitado tecnicamente para dar socorro, porque ele não é apenas um motorista de ambulância, ele é alguém que, a par de ter ou dever ter uma grande habilidade, desembargador Afrânio Vilela, uma grande habilidade na condução de veículos em alta velocidade, em condições de segurança, deve também ter a força física, a destreza e o conhecimento técnico para compartilhar com o médico a quem auxilia essa tarefa consistente em realizar a massagem cardíaca. E, por isso, quando ele ali chegou ao apartamento, já se esgotava o tempo em que o doutor Itamar cumpria a sua primeira etapa dos 2 minutos e, portanto, ele foi sucedê-lo. Doutor Itamar já vinha fazendo a massagem por quase 2 minutos, quando ali o Wellington chegou, e foi então que o Wellington foi substituí-lo. E, ao substituí-lo, por ser canhoto, o Wellington teve que mover uma pequena parte daquilo que se supunha ser um corpo, mas, senhores, já era um cadáver. Isso porque, para poder se posicionar adequadamente para continuar a massagem cardíaca que o doutor Itamar iniciaram, o Wellington foi obrigado a mover o braço de Lorenza. E, ao fazê-lo, percebeu ele, que já apresentava o corpo rigidez no seu pulso. Percebeu que havia já rigidez no seu pulso. E, portanto, além da cianose já detectada e afirmada, percebida por Makely, porque Makely diz que, ao chegar, percebeu a cianose já um tanto intensa nos membros, percebida a midríase fixa, eis, então, que o Wellington percebe que aquela morte já havia acontecido há algum tempo, até porque, como dizem os expertos, e com toda razão, é claro, a rigidez cadavérica não se apresenta imediatamente com a morte. Isso já revelava, adicionalmente, que a morte havia acontecido há algum tempo. Eu pergunto, e o que fez o Wellington diante dessa descoberta, desembargador Perpétuo Braga? O que fez o Wellington? Embora tendo a capacidade para prestar socorro, porque, afinal de contas, ele nos diz que tem curso de resgate, de salvamento, de trauma, e diz tudo atualizado certinho, o Wellington fez, senhora desembargadora, aquilo que o bom senso do cidadão brasileiro ensina. E nós sabemos bem o que é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu sou apenas um motorista de ambulância, eu vou me manter em silêncio. Afinal de contas, eu tenho diante de mim pessoas presumivelmente muito mais qualificadas do que eu para diagnosticar
A minha tarefa é apenas cumprir ordens, e, portanto, ordens é que eu vou cumprir. E foi isso, precisamente, que fez o Wellington. Posso afirmar isso por razões muito simples. Porque, ao ser ouvido depois, quando já se sabia que havia um crime a ser apurado, o Wellington, então, disse que, no momento em que moveu, percebam, senhores, poucos minutos, muito poucos minutos, portanto, após ali chegar, no momento em que, chegando às 6h42, no máximo às 6h47, já estava ele a substituir. Já estava ele a substituir o doutor Itamar. E, ao substituí-lo, percebeu claramente a existência de rigidez no pulso, que depois, é bom que se diga, ao ser indagado a respeito, esclareceu ter percebido também no pescoço. Percebeu o Wellington, mas, obviamente, preferiu o silêncio, aquela não era a sua tarefa. Sua tarefa era cumprir as determinações que lhe fossem dadas. E, por isso, ele as cumpriu. Realizando, portanto, ou revezando com o doutor Itamar as manobras, embora já tivesse ele percebido um sinal, que é claramente um sinal inconteste, absolutamente inconteste, não só de que a pessoa está morta, mas de que já estava morta há mais tempo. Excelência, seria possível que eu conseguisse um copo d'água? Pois muito bem. E o que Mackelly percebe, desembargador Pedro Carlos? O que Mackelly percebe? Mackelly, que está ali naquele momento, atendendo às determinações do doutor Itamar, tentando conseguir um acesso para aplicar a noradrenalina, ela diz não haver percebido a rigidez. Mas, se os senhores consultarem uma mídia que está aí dos autos, e principalmente, se puderem, consultar a ação penal conexa, e isso está aqui dentro dos autos, ela revela que, de fato, não percebeu rigidez, desembargador Afrânio. Mas, na verdade, ela também esclarece que ela não tocou no corpo. Ela não tocou no corpo, limitando-se a tentar providenciar o acesso. Mas, mesmo ela, desembargador Maria das Graças, percebeu a existência de sinais de morte, tanto que levou-os ao conhecimento, é o que ela diz, e é o que o próprio doutor Itamar confirma, sugeriu ao doutor Itamar, em dado momento, ao final daquele atendimento. Pergunta ela, não seria o caso de chamar-se o IML? Mas, como manda quem pode, obedece quem tem juízo, o doutor Itamar, que era o médico, entendeu que não era o caso de chamar-se o IML. Pois bem, o próprio doutor Itamar, todavia, não se convencera de que a vítima estava viva. Pelo contrário. E, se me permitem, e eu peço que me permitam, a inconfidência, a franqueza, eu tenho pena do doutor Itamar. E tenho pena do doutor Itamar por uma razão muito simples. Muito embora tenha ele contribuído desgraçadamente para a ocultação de um crime, ele o fez, penso eu, por algumas das menos repulsivas razões, desembargador Júlio César Lores. Porque, no momento em que ali chegou, e isso foi por ele declarado depois, ele declarou isso a uma médica de suas relações, no momento em que ali chegou, constatou a midríase fixa, constatou também ele a cianose, não constatou a rigidez, mas também não tinha condições de determinar, logo que chegou, do que morrer a vítima. Ao avistar aquele pai na companhia de 5 filhos, conforme veio a dizer depois, desembargadora Maria das Graças, ele se condoeu com aquela situação. Ele se condoeu com aquela situação. Embora tendo percebido, senhores desembargadores, embora tendo percebido, desembargador Edilson, tudo aquilo a que eu fiz referência, exceção feita à rigidez, de que ele ali não falou, ali não, depois veremos que sim, tendo percebido tudo isso, ele disse depois a uma sua amiga médica, doutora Cristina Borlido, e seu depoimento está nos autos, diz a ela, quando lhe reporta o que havia acontecido, ele diz, naquela hora, aqueles filhos, aquela confusão, e ali se percebe claramente que nós estamos, senhores desembargadores, de um médico que aparentemente não perdeu a sua humanidade, que, vendo diante de si a tragédia humana que ali havia acontecido,
ele resolveu poupar o acusado dos dissabores a que estaria sujeito, da burocracia a que estaria sujeito, acompanhado, quem sabe, de uma fila de filhos, acompanhando ao IML, cartório de registro civil, coisas do gênero. E conforme ele próprio declara, já tendo atendido a vítima muitas vezes, o desembargador Perpétuo Braga, já tendo atendido a vítima muitas vezes, conhecendo o seu uso insistente de opiáceos, acresceu a tudo isso, enfatizo, o relato feito pelo acusado sobre o que supostamente ocorrera horas antes. Acresceu ao que sabia, o que lhe foi dito pelo acusado e em que ele acreditou, e atestou a morte por autointoxicação e engasgamento com o próprio vômito. Vejam, senhores, que, como lhes disse, o Wellington percebeu sinais de morte, mas o Wellington é só um motorista, socorrista, diríamos nós. Maquele também percebeu alguns dos sinais de morte, um dos quais, volto a dizer, é o sinal de que a morte ocorreu antes. O Wellington percebe, vê esses sinais, percebe todos eles, mas é apenas o motorista. Maquele, que é o atendente de enfermagem, percebe 2 deles. O doutor Itamar, acusado, recusa-se a chamar o IML, liga para o SAMU, para saber como deve proceder diante do fato de que atender a alguém que ou morrera naquele momento, ou morrera antes. Essa é a razão pela qual liga. E, num dado instante, diz ele, ao ser-lhe perguntado por um médico de nome Caio, porque, vejam, senhores, relata o médico, me permitam esclarecê-lo, que a função daquele socorro por ele prestado consistia basicamente em encontrar a pessoa a ser socorrida ainda em vida e movê-la para o hospital onde ela pudesse ter o socorro adequado. É isso que se espera no serviço de remoções. E foi isso o que dele se esperava. No entanto, ao encontrar aquele quadro, que não é um quadro do dia a dia, não é um quadro com o qual se depare todos os dias, ficou ele um tanto atordoado e sem saber o que fazer. Aliás, acerca de atordoamento, é preciso dizer que, ao ser inquirido a respeito sobre como o acusado se comportou diante do fato de que ele foi noticiada a irreversível morte de sua mulher, ele ficou assustado, mas não entristecido. Talvez para acompanhar a calma com que já pedira a pizza no delivery. O fato é que, diante daquela situação, do momento em que, esgotadas as tentativas de socorro, que consumiram em torno de 30, 33 minutos, percebendo-se finalmente que nada havia a ser feito, o doutor Itamar, então, e me permitam a ênfase, o único que até então entendia possível que fosse atestado um óbito ocorrido ali naquele instante, ao ligar para o SAMU, e essa ligação está gravada, e por isso que nós temos seu conteúdo, ao ligar para o SAMU perguntando como deve proceder, ao ser atendido por um médico de nome Caio, quando lhe é perguntado, ou quando ele pergunta ao doutor Caio como proceder, o médico lhe pergunta, olha, chamaram o SAMU? Ele diz, não solicitaram o SAMU. Eu vim aqui e ela já estava em PCR, parada cardiorrespiratória. Sinal de morte? Eventualmente não. Sinal, eventualmente, de uma iminente morte, se não for revertida, reconheço. Mas ele não se limita a dizer que está em PCR. Prossegue ele. Ela já estava em PCR quando eu cheguei, sabe? E prossegue.
estava em PCR e ele não sabe precisar quanto tempo. Ela estava até com midríase, com rigidez reticências, porque não é audível, o que parece até certo ponto compreensível. Estava ele, de algum modo, tentando ocultar aquilo que vira, no evidente já, mas cianótica. Ou seja, quando o doutor Itamar, que chefiava todos os demais, que chefiava aqueles que já haviam percebido os sinais de uma morte anterior, quando ele se vê diante da necessidade de tomar providência em relação ao óbito, ainda ali, sem ter dali se deslocado, sem que longo tempo tenha se passado, ele, ao conversar com o médico do SAMU, porque esse doutor Caio é um médico, que lhe diz, olha, nós não vamos aí para testar óbito se nós não atendemos. Ele, então, revela ao médico que ele também percebera, tanto que os compartilha com o médico, ele também percebera a cianose, a midríase e a rigidez. Isso é o que ele diz antes de dirigir-se até o hospital. Ou seja, senhores desembargadores, no momento em que, após ter mandado uma curiosa mensagem pela madrugada, no momento em que, após ter recebido ou ter ligado com absoluta frieza para pedir o socorro para a mulher de sua vida, que supostamente estava morrendo, mas que, na verdade, já tinha morrido, e fazendo-o com absoluta frieza, depois de justificar o fato dela estar ao chão, de pedir um equipamento para que ela fosse entubada, e quando os profissionais ali chegam, os três percebem os sinais, embora um deles, o chefe, não o revele aos demais, fazendo-o, todavia, diante do doutor Caio. Pois bem, para administrar mais racionalmente o tempo, que também não é infinito, eu observo que, nesse atendimento, segundo relatam todos os que deles participaram, e esse dado me parece sumamente importante, por razões que nós exploraremos depois, no momento em que inicia-se o atendimento, dá-se o que diz o protocolo na visão de todos eles. Todos eles disseram que o protocolo foi seguido. E o protocolo é basicamente esse: tentar se encontrar a circulação, não se encontra, vem a massagem cardíaca, e eis então, senhores desembargadores, que já iniciada a massagem cardíaca, já tendo participado da massagem cardíaca numa de suas etapas, num de seus revezamentos, o Wellington, que percebera a rigidez no punho e do pescoço, eis então que o doutor Itamar tenta uma manobra desesperada. Desesperada a manobra, mas não a sua realização, não o modo da sua realização. O doutor Itamar tenta, então, entubar a vítima. Tenta, então, introduzir o equipamento destinado à intubação. Pois bem, como se dá isso? Vejam o que nos diz o próprio doutor Itamar. Não tive que fazer força na manobra de intubação além do normal. Foi um movimento leve. Não teve sequer que fazer a manobra Selic. Foi um movimento leve. Foi um movimento normal, senhores desembargadores, foi um movimento suave. E isso não é dito apenas por ele, que talvez desejasse ardentemente preservar a sua boa reputação profissional. Quem a isso apenas assistia, também diz. Vejam o que nos diz a respeito o motorista, que é, a um só tempo, motorista e também socorrista. O protocolo foi o correto, sem excessos. Há até, senhores desembargadores, um momento em que, indagado a respeito, motorista, diz que o doutor Itamar, ao realizar o socorro,
estava de joelhos sobre a vítima, fazendo massagem cardíaca. Mas, como isso causaria estranheza a qualquer de nós, mesmo os leigos, ele então esclareceu, não é sobre, é ao lado de. O doutor Itamar estava ao lado de. E, estando ao lado de, ele cumpriu o protocolo sem excessos, de forma normal, sem força física exagerada, apenas a força normal. E foram 2 as tentativas de intubação normais, mas que não alcançaram êxito, porque, não tendo sucesso na primeira e tendo sido tentado uma segunda, o tubo foi para o estômago, o que o levou a retirá-lo de lá e desistir, portanto, da intubação. E eu chamo a atenção para esse dado, nesse instante, para destacar para Vossas Excelências que definitivamente não poderia ter sido, e, portanto, definitivamente não foi. Não foram as manobras de intubação, desembargador Júlio Lores, as que produziram as lesões depois encontradas, de que nós adiante falaremos. E mais, não bastasse tudo o que eu já disse aos senhores quanto a essas percepções externadas em seus depoimentos por Wellington, externadas em suas declarações, em seus depoimentos por Makely, e reportadas pelo doutor Itamar ao SAMU, o doutor Itamar foi, evidentemente, depois ouvido sobre tudo o que sucedeu. Desculpem-me, apenas acrescentar que o Wellington ainda acrescenta um dado que eu esqueci de colocar aqui em negrito, mas são palavras suas. A intubação, senhores desembargadores, foi feita sem agressividade. Sem agressividade. Normal, sem força excessiva, sem necessidade de manobra Selic e sem agressividade. É o que nos diz o Wellington. Pois bem, mas o que é que sucede, então? O doutor Itamar sai dali claramente incomodado com o que sucedeu. Claramente incomodado. Isso fica absolutamente evidente quando se consulta a pessoa que figura nesse processo como se uma verdadeira confidente sua fosse, que era a sua colega de trabalho, doutora Cristina Schuffner. Vejam, senhores, o que ele diz à doutora Cristina Schuffner, segundo ela relatou ao longo das apurações. Ela confirmou o teor desses diálogos, enriqueceu-os com outros relatos, e por isso eu me permito dizer a Vossas Excelências o que ela disse, apontando onde é que se está nos autos. Há um diálogo travado às 7h42, percebam que a morte foi atestada pelo doutor Itamar às 7h17, depois de haver consultado o SAMU e ter tomado conhecimento, que seria a sua responsabilidade de cuidar dos procedimentos burocráticos para a atestação da morte. Ele, então, atesta às 7h17 e tem um diálogo com a doutora Cristina, uma médica, tão bem conceituada, como, perdoe-se a franqueza, também o era o doutor Itamar até então. E o que ela diz, ou o que ele diz a ela? Às 7h42, ele lhe manda uma mensagem que diz: achei muito estranho. Mas eu compreendo a angústia de Vossas Excelências, que é a mesma minha. Nós não podemos ter dúvidas, eu ao pedir a condenação e os senhores a condenar. Nós não podemos ter dúvidas quaisquer. E se é para espancar qualquer dúvida que possa existir, consulte-se o que disse o doutor Itamar a Cristina quando lhe disse: cheguei lá, ela já estava morta. Cheguei lá, ela já estava morta. Estava até com midríase. Mas eu não ia, professor Zé Marcos, deixar de fazer nada. Eu não ia deixar de fazer nada. Eu não ia chegar ali e deixar de atender a um pai de 5 filhos, supostamente em desespero, presumivelmente em desespero, apaixonado por seus filhos, como eu sou pelos meus,
porque isso foi dito pelo doutor Itamar, e numa sensibilidade que nós conhecemos bem, e me permita aqui um parênteses, a sensibilidade que teve Vossa Excelência, doutor Zé Marcos, quando eu, um simples e desprovido de recursos, estudante de Direito, tive o seu apoio para tentar conquistar um estágio. Aquela sensibilidade que o levou do alto da sua condição para poder me ajudar a alguém que precisava. E foi isso que parece ter sido feito pelo doutor Itamar. Sensibilizado com um quadro que supunha tragédia familiar, foi, então, em socorro. Não podia deixar de fazer alguma coisa. Foi o que ele disse, não é o que eu estou dizendo, foi o que ele disse. Estava aquela confusão, doutor Perpétuo Braga, estava aquela confusão, os meninos estavam lá, e aí ele quis resolver e atestou normal, Até porque, e é bom que se diga, ele não percebeu sinais exteriores de que tivesse havido uma lesão produzida por ação contundente. E aí é possível que nós nos perguntemos, e até é necessário que nós perguntemos, mas por que é que ele não constatou essas lesões? Por que ele não constatou essas lesões? Senhores, quando nós nos deparamos com casos de esganadura, nós nos deparamos com um crime de homicídio que é qualificado pela crueldade do meu empregado, porque poucas coisas existem mais desesperadoras para alguém do que ser impedido de respirar. E, por isso, é absolutamente natural que, nos casos de esganadura, a vítima se debata. E, ao debater-se, exija do seu ofensor mais energia e mais lesões externas. Mas seria esse o quadro, desembargador Pedro Carlos, no momento em que alguém se propõe a esganar alguém a quem previamente levou à impossibilidade de resistência em função da quantidade de substâncias psicoativas consumidas? A verdade é que, na condição em que se encontrava, considerada a quantidade extraordinária de substâncias psicoativas que estavam no organismo de Lorenza, ela não tinha condições de reação qualquer. E, por isso, pôde o acusado, como quis, senhora desembargadora, como quis, escolhendo o meio que quis, eliminar-lhe a vida, não deixando praticamente, diria eu, praticamente nenhum sinal exterior. E por que sinais exteriores seriam necessários, desembargador Ferenzini, se, afinal de contas, a vítima estava ali apática, inteiramente à mercê do acusado, intensamente afetada pelo consumo de substâncias psicoativas? Que necessidade havia de força? Em especial, não havia necessidade de força porque não se queria deixar vestígio daquilo que se fizera. Em especial, não havia sinal do emprego de força desmedida porque não houve necessidade do seu emprego. Mas os diálogos prosseguem. A médica pergunta, será que foi o marido? E por que ela já suspeitava do marido? Porque os próprios médicos, que não tinham qualquer relação mais próxima com o acusado, se sentiam intimidados por ele. Ele era presença sistemática no Hospital Mater Dei. Invadia como se sua casa fosse o conforto, que é o local destinado ao repouso dos médicos entre um atendimento e outro. Mas nele não viam, apesar de sua companhia sistemática à mulher, não viam preocupação nele em resolver o problema que era a causa das dores de que a vítima se queixava e que a levavam ao consumo da substância psicoativa de que era aparentemente dependente. Pergunto eu, seria pouca, seria insuficiente a afirmação feita pelo doutor Itamar ao médico do SAMU? Seria insuficiente a afirmação feita também à doutora Cristina no sentido de que a vítima estava morta? Que já encontraram a vítima morta? Pensei eu, e creio estar com isso homenageando a extrema respeitabilidade da corte, em que talvez fosse necessário mais. E por isso colhi, como certamente muitos dos senhores fizeram,
alguns outros diálogos travados pelo doutor Itamar por mensagens com outros seus interlocutores. Vejam, já tendo ele dito ao médico do SAMU que a encontrara com cianose, rigidez e midríase, já tendo dito a sua amiga médica Cristina que encontrara a vítima morta, pouco após, ele reporta ao doutor Jefferson, manda ao doutor Jefferson, também médico, uma mensagem que diz o seguinte: fui lá, na verdade, estava morta. Ontem deve ter tomado remédio para mais. Mas, senhores desembargadores, a doutora Natália Pinto de Cerqueira, também médica, ele diz, cheguei lá, estava morta, na verdade. O doutor Lasmar pergunta-lhe o que aconteceu, isso é, como foi que morreu? Ele diz, não sei, atestei o óbito. O doutor Lasmar lhe responde, ixi, Itamar do céu. Pois bem, tendo convencido o doutor Itamar, que era o chefe da equipe, a atestar o óbito, o acusado, então, imediatamente se lançou a outras providências. Essas providências consistiam na remoção do cadáver, não para o IML, como deveria ter sido, mas removê-lo para um laboratório para preparar o corpo. E foi então, senhores desembargadores, que duas pessoas para ali foram, duas pessoas responsáveis pelo transporte do cadáver para o local em que ele deveria ser preparado. E vejam o que nos dizem eles, embora eu deva antes dizer que, nesse momento, um contrato de cremação que havia sido subscrito pelo acusado em 2015, nesse dia, foi transferido para que cremada pudesse ser a vítima Lourenza. Pois bem, feita para ela a transferência, dois cidadãos, Evandro Marques Girundi e Edivaldo Pedro dos Santos, responsáveis por serviços funerários, foram destacados para promover a remoção do cadáver para o local em que ele deveria ser preparado para as últimas homenagens. Que dizem eles, Evandro, precisava de certa urgência, porque o enterro, e ele se corrige, a cremação seria no mesmo dia. A cremação, no dizer de Evandro Girundi, deveria acontecer naquele mesmo dia. Não porque ele tenha hipotetizado isso, mas porque isso lhe foi fornecido por alguém, sabe-se Deus quem. E Edivaldo, que o acompanhou na remoção do cadáver, diz, constatei a presença de sangue saindo do nariz de Lourenza e o rosto avermelhado. Ao mesmo tempo em que essas providências eram adotadas pelo acusado, para que o cadáver fosse levado para a clínica de preparo, acontecia, como eu destaquei em nota de pé de página das minhas alegações, um diálogo que eu deixei propositalmente em nota de pé de página para chamar pouco a atenção. E isso pela mesma sensibilidade que tenho, que parece que o doutor Itamar teve, que eu espero de vossas excelências, para não expor alguém que é ainda criança, mas que foi orientada, sabe-se Deus por quem, para não dizer que a mãe havia morrido. Porque é isso que ali se encontra. Um diálogo em que uma criança de pouca idade diz para sua amiga não comentar nada sobre a morte da sua mãe, porque a morte da sua mãe poderia ficar pior para o seu pai. Esse conjunto de circunstâncias, senhores embargadores, não era definitivamente conhecido fora desse ambiente a que eu fiz referência. Só essas pessoas que estavam ali envolvidas nisso é que cada um tinha esse parcial conhecimento. Mas o senhor Marco Aurélio, o pai da vítima, a quem eu não conhecia, e que vinha a conhecer por ocasião do processo, estando em Uberaba, desconfiou disso. Porque já tinham acontecido outras ocasiões em que ele tinha sido alertado da morte de sua filha e vindo a descobrir depois que isso não tinha acontecido. E como eu disse, porque todos nós sabemos disso, muitas e muitas vezes nós ouvimos tantas notícias que depois descobrimos falsas que chega um determinado momento em que nós nem procuramos saber da sua veracidade, nós já as presumimos falsas. E talvez por isso, tendo recebido a notícia às 9 horas da manhã que sua filha morrera,
Desculpem-me, o pai da vítima tentou contatos, até que às 11 horas da manhã teve finalmente, por volta de 11 horas da manhã, a notícia que ela tinha efetivamente morrido. E aí, pai como ele, como somos muitos de nós, afastado de sua filha por imposição de um acusado que a tratava como se fosse uma sua dependente, porque há aqui nos autos quem diga que ele impunha a ela uma subserviência, o acusado, que frustrara, portanto, os encontros e a proximidade do seu pai com ela, de sua irmã com ela. O pai, então, desconfiado, começou a fazer aquilo que qualquer um de nós faria nessas circunstâncias, se fosse eventualmente assaltado por uma desconfiança. E passou a mover céus e terras em busca de que alguma providência fosse tomada. Até porque, segundo depois veio a dizer, senhor desembargador Ferezini, ele, na verdade, imaginou que sua filha pudesse ter suicidado. Não porque ela efetivamente tivesse tendências ao autoextermínio, mas porque já ouvira alguma referência a respeito, embora nunca comprovada satisfatoriamente, de forma clara, essa tendência alegada ao autoextermínio. O fato é que, de tanto pedir a A, B e a C que alguma providência fosse tomada, acabou isso chegando ao conhecimento de uma autoridade pública que tinha o dever de tomar a providência. Era o doutor Alexandre. O doutor Alexandre Fonseca é um delegado de polícia que conta mais de 15 anos como delegado de polícia atuando na área de crimes dolosos contra a vida. É um delegado do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E como era um tempo de epidemia, senhores desembargadores, obviamente as equipes se deslocaram com toda a cautela, e naquela equipe que foi tentar localizar o cadáver, porque nessa ocasião já havia suspeita do que pudesse ter acontecido, não de parte do senhor Marco Aurélio, porque ele tinha apenas uma hipótese de que tivesse havido uma morte violenta por uma outra razão, mas o certo é que, chegando isso, então, ao conhecimento do doutor Alexandre, que sequer conhecia autor, vítima e pai da vítima, o doutor Alexandre, então, como o senhor certamente fez várias vezes na sua carreira como delegado, desembargador Vanderlei, foi até o local em que o cadáver estava. E o que foi que ele lá encontrou, na tarde do dia 2? Um cadáver com extensa congestão de sangue represado no pescoço e cabeça e expulsão de sangue pela boca e nariz. Senhores, uma das coisas para que eu chamo a atenção é que, muitas e muitas vezes, o melhor conhecimento é aquele que nós encontramos no chão da fábrica. É o chão de quem está ali habituado a realizar aquela ação todos os dias, embora, às vezes, sem um grande conhecimento a respeito. Mas, nesse caso específico, nós estávamos diante de uma situação diferente, de alguém que reunia a experiência e o conhecimento. E, por isso, desembargador Zé Marcos, quando o doutor Alexandre, delegado de polícia, viu aquele cadáver, ele não teve dúvida. Ali estava caracterizada uma situação tão evidente que ela tem até um nome na medicina legal: máscara mortuária de Borestan. É a máscara que se produz nas pessoas que são asfixiadas. E mais, ao chegar ao laboratório, ele percebeu duas irregularidades graves. Primeiro, que se tivesse sido uma morte acidental, como atestado, ela não poderia ter ido para o IML. Segundo, porque, diante daquele quadro em que presente a máscara mortuária de Borestan, as evidências eram não de uma morte, desculpem a expressão chula, mas usada lá no meu velho e saudoso Vale de Jequitinhonha, não uma morte morrida, mas uma morte matada. E por isso o que fez ele? Não, esse cadáver não vai para a preparação. Não se vai movimentar esse cadáver a não ser para o IML. E o cadáver foi, então, para o IML. Percebam que, ao chegar esse cadáver no IML, acompanhado pelo doutor Alexandre, ou seguido pelo doutor Alexandre, os médicos que ali atenderam, de nada sabiam sobre as circunstâncias do fato. Fizeram, portanto, aquele exame apenas com uma cautela, que é adicional, que foi adotada até um passado recente, até que o Código de Processo Penal, sendo mudado, dispensou a realização por mais de um perito. Eles fizeram, então, a perícia técnica, senhores desembargadores. E, quando a realizaram, perceberam o seguinte e declararam o seguinte: hemorragia nas estruturas muscular e laringotraqueal, nos planos superficial e profundo, assim como equimoses violáceas e congestão de toda a mucosa traqueal e esofágica. E mais, como aquilo denunciava uma morte por asfixia, foram submetidos os segmentos da musculatura cervical a exame anátomo-patológico. E aí, então, dois peritos, que também não conheciam qualquer dos envolvidos, como os peritos que realizaram esse exame, também não conheciam, declararam, senhores desembargadores,
que, inclusive, na musculatura esquelética, corrige-me, desembargadora Beatriz, na intimidade da musculatura esquelética, não é apenas na musculatura esquelética, na intimidade da musculatura esquelética, na cervical, que é esse trecho compreendido aqui pelo pescoço, inclusive microscopicamente, e não tiveram dúvidas em afirmar. Essas lesões, disseram eles, foram produzidas em vida. Essa resposta deu-se porque havia um dilema a ser elucidado. Teriam sido aquelas lesões produzidas pelas manobras? Percebam, senhores, que no momento em que se formulou essa pergunta, no momento em que essa hipótese foi por alguém considerada, não se sabia ainda, senhores desembargadores, que a manobra de intubação tinha sido feita sem força excessiva, que tinha sido normal, que tinha sido suave, que tinha cumprido o protocolo, que a manobra de Selic não tinha sido feita. Mas alguém considerou, vamos excluir a hipótese, e vamos, portanto, realizar esse exame. E o exame revelou categoricamente que a morte, ou que a constrição que eliminou a vida da vítima foi realizada sob o pescoço. Foi uma ação mecânica, e ela estava viva quando isso sucedeu, conforme consta aqui da resposta aos peritos nos seus quesitos complementares. Pois bem, é bem verdade que os peritos não conseguiram determinar qual foi, desembargador Vanderlei, qual foi o instrumento, porque o instrumento dependeria, evidentemente, de uma ação cooperativa do acusado. Cooperação que, diga-se de passagem, esperaríamos todos nós, se ele quisesse efetivamente pôr fim imediatamente a quaisquer especulações que pudessem existir quanto à autoria do crime. Mas, não tendo ele cooperado, e não tendo, por certo, é óbvio, confessado o fato, sabemos que a ação foi contundente, embora não saibamos qual é o instrumento. E não sabemos qual é o instrumento porque, aplicada a força devida sobre qualquer instrumento, a escolha, ou sobre um instrumento qualquer, é perfeitamente possível produzir-se lesão no plano interno por ação contundente, sem que no plano externo essas lesões fiquem evidenciadas. E foi precisamente o que sucedeu nesse caso. Os peritos, então, atestaram claramente que houve ali uma morte decorrente da reunião de duas causas. Uma intoxicação com medicamentos, que seria, sim, capaz de matar a vítima, associada à constrição realizada sobre o seu pescoço, numa ação contundente, embora com instrumento que não se definiu qual foi. Pois bem, no desdobramento desses episódios, ou enquanto os peritos, desembargador Zé Marcos, se preparavam para examinar esse cadáver, enquanto eles se preparavam ali, começavam os trabalhos preliminares, desembargador Afrânio, para examinar esse cadáver, acontecia um outro diálogo, também entre filhos do acusado, e um diálogo bastante revelador. Nesse diálogo, e eu vou omitir o nome dos protagonistas apenas porque, transmitida essa sessão para todos quantos a queiram ouvir, quer se preservar um pouco da intimidade dessa família destroçada por ação do acusado. Mas lembro que, num dado instante, alguém da prole do casal se dirige ao seu irmão. Véi, e me desculpa a expressão, mas eu produzo, preferivelmente de forma literal, se não traído pela memória, o que foi dito. Véi, que porra é essa de ML? Ao que o irmão responde, não sei. Produz-se, então, a seguinte mensagem. Isso pode dar merda para o papai? E a resposta é, ele disse que talvez. Por que talvez pudesse dar merda, desembargador Zé Marcos? A experiência nos ensinou a todos nós que a melhor forma de nós nos pouparmos das consequências de um crime, desembargador Afrânio Vilela, é não praticá-lo. Outros diriam, quem o tendo praticado, o melhor que se pode fazer é desaparecer com seus vestígios, como o acusado tentou fazer, levando o cadáver à cremação. Não fosse, portanto, a suspeita e a indignação de um pai que acabara de perder a filha, talvez nós tivéssemos hoje aqui alguém cuja inocência pudesse ser propalada. Mas a verdade é que as provas são muito numerosas. E eu até desprezaria, desembargador Perpétuo Braga, essa referência feita pela madrugada.
mas não desprezaria definitivamente o fato de que um homem com a voz marcada pela frieza dirige-se ao hospital pedindo socorro para aquela a quem um dia jurou amar, como quem pede um sanduíche num lugar qualquer, com a tranquilidade, com a calma e a frieza de quem sabe o que fez e sabe da inutilidade do socorro, que, na verdade, só tem um propósito: é dar vazão a um plano adredemente preparado para que a vítima fosse convertida em cinzas. E convertida em cinzas, nós, portanto, hoje não estaríamos todos aqui ocupando esse tempo de Vossas Excelências, que é tão precioso, mas que agora, penso eu, está sendo usado com a melhor das finalidades, que significa dizer não a um crime de feminicídio praticado pelo acusado, que cuidadosamente o planejou, e que, por tê-lo cuidadosamente planejado, obviamente esperava que fosse brindado por ele com impunidade. Pois bem, a propósito desse diálogo, a vida entre os filhos, eu observo que ele ocorreu, senhora desembargadora, às 22h27 do dia 2, às 22h27 do dia 2, desembargador Pedro Carlos. Alguns minutos depois, algumas poucas horas, ou pouco mais de 1h e alguns minutos depois do cadáver ter tido o seu destino desviado pela ação do doutor Alexandre, da funerária, onde seria preparado para um brevíssimo velório, e para que depois fossem convertidas em cinzas o cadáver, as evidências do crime, e junto com isso, senhores desembargadores, as nossas esperanças de concretizar esse mundo com que nós sonhamos e que nos trouxe aqui. Felizmente, havia um pai que não se acomodou diante da notícia de que sua filha havia sido vítima de uma morte violenta, eventualmente em decorrência, quem sabe, de um suicídio. E sinto agora o que o doutor Itamar talvez tenha sentido, porque ao falar de filhos é inevitável que nós pensemos nos nossos, e nos filhos que fomos, nos filhos que deveríamos ser. Especialmente num tempo agora, em que nós percebemos filhos matando pais, pais matando filhos, maridos matando mulheres. E, lamentavelmente, não é tudo o que nós podemos fazer em proveito da proteção a essas pessoas. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, estou seguro que faremos, estou seguro que Vossas Excelências farão. Enfim, senhores, resumindo a prova que se produziu, porque o tempo com que Vossas Excelências brindaram igualmente, eu não gosto de dizer acusação, porque eu nunca me senti um acusador. Eu me senti um magistrado requerente sempre, alguém que está em busca, sob todas as circunstâncias de justiça. E tendo eu sido brindado por Vossas Excelências, com o mesmo tempo adicionalmente conferido a pedido da defesa, eu me permito, então, em resumo de tudo o que lhes disse, lembrar que na cronologia dos acontecimentos nós temos, desembargador Perpétuo Braga, não só essa fria manifestação, não só uma explicação atravessada quanto à razão de o cadáver estar ali. Isso nem importante é. E se eu cito isso, é para ambientá-los, para que os senhores percebam em que circunstâncias se deu o socorro a um cadáver, percebido como cadáver por Wellington, motorista, percebido como cadáver por Raquel, e percebido por cadáver pelo próprio doutor Itamar, conforme depois veio a dizer ao médico do SAMU, à doutora Cristina, ao doutor Jefferson e às diferentes pessoas com que ele falou. Naquele mesmo dia, gostaria de lembrar, porque eu já ia me esquecendo disso, desembargador Afrânio, o doutor Itamar viveu um tormento, porque ao perceber que fizera algo que não estava muito no script, como lhe disse o doutor Jefferson, ixi, Itamar do céu, ao dar-se conta da tolice que havia feito, que não é só tolice, é crime, recebeu uma longa mensagem da doutora Cristina, sensível, preocupada com a sua condição psicológica, e ele disse, Itamar, volte para os seus filhos, vá lá conviver com os seus filhos. E foi exatamente o que foi fazer. Doutor André, peço licença para avisar que faltam 15 minutos. Muito obrigado, Excelência.
Eu até gostaria de me penitenciar com os senhores, por usar todo o tempo que foi concedido, mas eu devo fazer por alguns motivos, e um deles é por vaidade. Um deles, que é o único prazer que me traz aqui, e é de fato único, é de desfrutar da companhia de Vossas Excelências, a quem tão pouco tempo eu tenho para ver. Vejo aqui, por exemplo, a doutora Maria Inês, minha colega de Ministério Público, hoje brilhantemente servindo ao Judiciário Mineiro. Vejo aqui o meu professor Zé Marcos, vejo sempre o professor Perpétuo Braga, com seus votos sempre muito brilhantes, doutor Pedro Carlos e todos os antes. Mas não apenas por isso, é claro, porque eu não lhes consumiria o tempo por isso. Mas é porque nós temos, nós do Ministério Público, que dar a voz a quem a perdeu, especialmente a quem a perdeu violentamente. E nós temos, portanto, tudo isso. E se alguma dúvida ainda pairar no espírito de Vossas Excelências, eu duvido que suceda, mas eu quero destacar para os senhores que aqui nesse mesmo plenário, sentado à frente do doutor Vanderlei de Paiva, os médicos peritos que foram arrolados pela defesa para prestar aqui esclarecimentos, como permite o Código de Processo Penal, foram, em dado instante, indagados sobre aspectos da cronotanatognose, que, como sabemos todos nós, é a cronologia do tempo da morte. A cronotanatognose é uma parte da medicina legal que estuda o processo de morte, já que, embora a morte para nós que a assistimos, especialmente de entes queridos, embora seja aparentemente um fato instantâneo e de efeitos permanentes, porque a nossa tristeza nos acompanha para sempre, é, todavia, um processo. E, nesse processo, alguns efeitos vão se produzindo. E aqueles dois médicos que aqui estiveram, juntamente com outros profissionais, que no total totalizavam 15 profissionais de nível superior, responsáveis pelos diferentes exames realizados no cadáver e em suas vísceras, pressionados até a exaustão aqui diante do doutor Vanderlei, obviamente com a máxima educação de que Sua Excelência é dotado. Tão pressionados foram pela defesa do doutor Júlio César, que, num determinado momento, lhe perguntava, mas há quanto tempo ela tinha morrido? Então, os peritos disseram, essa morte aconteceu aí. Um dado importante. De nada disso que eu disse, os peritos tinham conhecimento. Os peritos, às 11 horas da noite do dia 2, enquanto dissecavam o cadáver, tinham diante de si um cadáver, tinham uma notícia de qual seria a sua suposta causa da morte, e tinham uma notícia de qual era a sua suposta hora da morte. Mas o fato é que de nada mais sabiam, nenhuma outra referência tinham sobre o ambiente em que havia sido produzida aquela morte. E, nessas circunstâncias, esses médicos, que naquele momento em que realizavam a perícia, nada sabiam sobre tudo quanto eu compartilhei agora com Vossa Excelência, isto é, não sabiam do diálogo entre filhos, indicativo de que a morte deveria ser mantida em segredo, indicativo de uma preocupação com que consequências no campo penal fossem suportadas pelo acusado, que não sabiam da desconfiança do pai, que não sabiam da relação ruinosa do casal, que de nada sabiam sobre nada disso que eu lhes reportei, que de nada sabiam sobre os diálogos travados pelo doutor Itamar com cerca de 5 médicos. Os peritos que disso nada sabiam, enquanto estavam ali recolhidos nas salas do IML, examinando o cadáver, atestaram que aquela morte tinha acontecido há mais de 15 horas. Mas, como costumam fazer os profissionais dessa hora, não quiseram determinar com a precisão de um relógio qual teria sido a hora da morte. No entanto, tão pressionados foram pela defesa, que quase como num desabafo, um dos médicos ouvidos virou-se para a defesa e lhe disse, doutor, essa morte aconteceu entre as 11 horas da noite do dia 1º e as 4 horas da manhã do dia 2. É óbvio que a defesa trouxe aqui um profissional retirado do serviço público, remunerado pela defesa, e por isso, aliás, foi que nós o contraditamos, embora tendo aprendido as lições de Vossa Excelência, professor Zé Marcos, sabendo que essa contradita não poderia ser acolhida, mas observando que era preciso mantê-la dentro do processo, para que soubessem Vossas Excelências que ele aqui veio em troca de remuneração para dizer algo sobre hipóteses, sobre conjecturas. É claro que a defesa o trouxe, mas os peritos não tiveram nenhuma dúvida, como o doutor Vanderlei Paiva sabe muito bem, porque os ouviu até altas horas da noite. Disseram, doutor, essa morte ocorreu entre 11 horas da noite do dia 1º e as 4 horas da manhã do dia 2.
E a partir disso, fica muito fácil relacionar na linha do tempo tudo o que sucedeu. O acusado, que já vinha desarmando o espírito do pai da vítima, para que ele se aliasse à vida comum do casal, tumultuada, ruinosa, resolveu pôr fim à sua vida. E eu me permito, e aí, como a defesa trouxe até quem fosse aqui fazer conjectura, eu me permito, num breve momento, fazê-la. Eu já vi, e os senhores desembargadores da área civil, a quem eu respeito muitíssimo, é bom que se diga, saberão muito bem do que estou dizendo, porque os senhores, como eu, certamente já enfrentaram numerosos casos em que o indivíduo, a pagar pensão, preferiu pôr fim à vida da pessoa que deveria ser pensionada. E a única conjectura que faço, que talvez o acusado tenha levado a termo uma reflexão sobre os ônus que haveria de suportar, quem sabe pela vida inteira, se optasse pelo caminho desejável, desejado, imposto pela lei, de romper a relação conjugal. Se foi esse o seu motivo, não posso dizer que seria isso uma mera conjectura. O que sei é que havia um casamento ruinoso ao qual o acusado resolveu pôr fim, e no momento em que o fez, conforme declaram seus próprios filhos, eles não se encontravam no ambiente em que o fato se deu. Por isso, entre 11 horas da noite e 4 da manhã, quando o fato se deu, estavam no ambiente em que a vítima foi morta apenas o acusado, a vítima e seu filho de 2 anos. E foi então que ela sofreu a constrição do pescoço, praticada por alguém que, em a tendo ministrado uma quantidade significativa, inclusive bebida alcoólica, de que ela estava proibida de consumir, aplicou-lhe, provavelmente, a última ação destinada a promover a eliminação da sua vida. Teve todo o tempo do mundo, inclusive para aplicar os conhecimentos eventualmente obtidos, num curso de tanatologia, de que se teve notícia, que alguém em sua casa fez, e que só se pode acreditar a ele, ou eventualmente à vítima, embora provavelmente não tenha sido por parte dessa a frequência ao curso. Enfim, enganados os que, entre aspas, socorreram, revelado que a morte ocorreu nesse momento, só o acusado a poderia ter dado à vítima, e mesmo que a vítima tivesse tido anteriormente, como consideram alguns, alguma tendência ao autoextermínio, haveria um desafio extraordinário em demonstrar-se como alguém poderia, senhores desembargadores, ter colocado fim à própria vida, realizando ela própria a constrição sobre seu pescoço. Não há dúvida, portanto, alguma, desembargador Edilson, meu velho companheiro de Ministério Público, de que o acusado praticou o crime. Gostaríamos que fosse assim? Definitivamente não. Já vivi inúmeras vezes a alegria de chegar a um plenário de um tribunal do júri, ou uma sala de audiência, e pedir a absolvição de alguém cuja inocência eu havia constatado. Essa é uma alegria, todavia, que eu não me posso permitir agora, já que não se pode impunemente eliminar a vida de alguém e em circunstâncias tão terríveis como as que aconteceram. Pois bem, aproveito por fim para dizer que há aqui entre nós, sei disso, até pela notoriedade do fato, que são apreciadores de arma de fogo, e eu mesmo o sou. Muitos de nós, todavia, não as portam, não as possuem, não as compram, exatamente porque armas de fogo nos impõem uma extraordinária responsabilidade. Quem tem uma arma de fogo e delibera possuí-la, trazê-la consigo, portá-la, tem, antes de tudo, uma responsabilidade, que é de não permitir, sob nenhuma circunstância, que essa arma chegue às mãos de quem não a possa possuir e de quem não a possa portar. Todos nós, eventualmente atiradores, eventualmente caçadores, eventualmente colecionadores, sabemos bastante bem das cautelas que nos são impostas, ainda que nós tenhamos, como temos nós, a prerrogativa legal do porte de arma e, por conseguinte, a autorização para adquiri-las. Não foi o que o acusado fez. Custava-lhe comprar um pequeno cofre ou uma gaveta que pudesse ser por ele trancada e manter a sua arma em condições de ser por ele empregada na emergência, mas sem que pudesse ser objeto de apossamento por alguém que não tivesse a maturidade ou a sanidade necessária para tê-la? Não, não lhe custava nada. Não lhe custava nada. No entanto, a sua preferência foi de desidiosamente, voluntariamente, remover a arma do quarto da vítima,
em que vivia com a vítima, sob o argumento de que ela poderia eventualmente dela se apossar, e colocou ao alcance do seu filho, no quarto do seu filho, no armário do seu filho. Filhos que, e por aí eu findo, porque afinal de contas meu tempo já está próximo de esgotar, não é isso, doutor Alberto? Faltam 4 minutos. 4 minutos? Doutor André. Sim. Filhos cujos sentimentos nós entendemos muito bem. Eu conto já 38 anos de atuação na área criminal. 4 deles, aproximadamente, como policial, 34 deles quase como promotor de justiça. Quase 38 anos. E aprendi durante esse tempo, especialmente na atuação em crimes dolosos contra a vida, que quando acontece, desembargador Maria Cristina, um homicídio no seio de uma família, tudo o que nós gostaríamos, nós, os parentes de quem matou e quem morreu, era devolver a vida a quem a perdeu. E tenho certeza absoluta de que esse seria o sonho de todos vocês. Desculpem, de todas vossas excelências, embora vocês sejam voz me ser, como alguém disse, certa ocasião, ao ministro Marco Aurélio. Esse seria o sonho de todos nós. E por quê, desembargadores? Porque uma vez eu ouvi de um juiz uma frase que me encantou. Não há momento em que o homem mais se aproxime de Deus do que no ato de julgar. E se Deus e os senhores fossem, estou seguro de que perdoariam o acusado e devolveriam a vida à vítima. Mas, lamentavelmente, para o bem ou para o mal, melhor dizendo, nenhum de nós é Deus. Nenhum de nós pode devolver a vítima que lhe foi, a vida que lhe foi tirada pelo acusado. Mas está nas mãos dos senhores evitar que esse crime seja mais um alcançado pela impunidade e, principalmente, que essas práticas se repitam. É ao alcance dos senhores que está a agir como se deuses fossem, e evitar que fatos da espécie aconteçam. Rogo a vossas excelências me perdoem pelo tempo elevadíssimo que consumi do seu dia a dia, das suas atividades. Faltam apenas 2 minutos para que eu acabe, mas eu não poderia deixar, doutor Alberto Vilas Boas, de ter essa primeira oportunidade de atuar diante de Vossa Excelência, como disse meu colega de concurso, um brilhante promotor de justiça, um brilhante magistrado, e diante de todos esses amigos a quem eu venho conquistando e pessoas por quem eu nutro um tão profundo respeito. Agradeço muito a atenção que me tenham dispensado. Sugiro a Vossas Excelências, embora seja desnecessário fazê-lo, mas sempre o fiz em júri, examinem esse processo, que aqui só não movimentei porque sei que já idoso seria para mim um desforço inaceitável, impossível de ser sustentado, manusear esses quilos e quilos de processo. Aguarda-se, portanto, de Vossas Excelências um decreto condenatório. Não porque nós o queiramos, mas é porque é isso que impõe a prova dos autos. É isso que exige a memória de Lourença, independentemente dos sentimentos que ela tivesse por ele, seu avô, ou por mim, o promotor de justiça que, desgraçadamente, por uma falha funcional do acusado, teve a obrigação que cumpriu de noticiar suas práticas indevidas à Corregedoria Geral do Ministério Público. Com essas palavras, eu me despeço de Vossas Excelências, rogando que me perdoem pelo tempo que lhes consumi. Tenham todos um bom dia e que a decisão de Vossas Excelências os aproxime de Deus, se não restaurando vida, poupando-as. Muito obrigado.